como criar um sistema para controlar a entrada e saída de itens utilizando o código do produto, como também utilizando código de barras. Essa é a nossa terceira aula. Na aula de hoje você vai aprender a estar pesquisando em um list view. E eu quero explorar bastante esse assunto, porque nas próximas aulas a gente vai fazer de uma forma um pouco mais avançada e de uma forma um pouco mais rápida. Então eu vou explicar minuciosamente nessa aula. Então é importante que você assista para que as próximas eu possa avançar. Então vamos explorar esse assunto. Eu tenho essa base de dados, aonde eu tenho aqui da coluna A, coluna G com dados. Eu quero pegar essas informações e quero que elas apareçam em um list view. Então nesse momento, para que eu possa chamar o formulário, eu preciso clicar aqui em Visual Basic, exibir o Project Explorer, está aqui o meu User Form 1, duplo clique nele, clico no Form e executo. Então tem que fazer todo esse procedimento. Então está aqui o List View e eu quero pegar essas informações e quero que apareça aqui no List View. Então vamos aqui por partes. Eu vou fechar aqui o Form e repare que o nome dele é User Form 1. Como é que eu faço para que quando eu abro aqui a planilha, clique, por exemplo, em uma forma, poderia ser uma imagem, poderia ser um botãozinho, poderia ser uma caixa de texto. Como é que eu faço para clicar em algum objeto e chamar o formulário, sem que eu precise fazer todo esse rodeio, ir lá no Visual Basic, ir lá no Project Explorer, e assim sucessivamente. Bem simples, basta clicar aqui no inserir. Aqui eu vou utilizar uma forma, mas você pode utilizar uma imagem, uma caixa de texto. Você pode vir aqui na guia desenvolvedor, inserir um botão, mas eu vou utilizar aqui uma forma. Então eu vou clicar aqui em formas e eu posso escolher qualquer uma dessas. Eu vou escolher aqui o retângulo canalizador de dados, esse objeto. Vou contornar aqui a nossa planilha. Eu posso dar um nome aqui sobre a forma. Por exemplo, eu vou chamar aqui de formulário. Vou só aumentar um pouquinho aqui o tamanho do mesmo. Observe que eu coloco aqui o cursor sobre ele, ele ainda não fica com aquela mãozinha como fosse um hiperlink, ele não faz nada por enquanto. Agora a gente vai dar uma função para essa forma, então eu clico o botão direito sobre ela, vou na opção atribuir macro e clico em novo. Observe que foi inserido aqui um módulo no meu projeto, tá aqui módulo 1. Aqui é o nome do retângulo e aqui o evento clique, ou seja, quando eu clico no retângulo ele faz alguma coisa. Como é o nome do meu formulário? User Form 1. Então eu vou passar esse nome aqui para dentro do código. Então, User Form 1. Ao acrescentar aqui um ponto, ele vai me sugerir aqui as suas propriedades, como é mostrar em inglês. Show. Então, show quer dizer mostrar, ou seja, eu quero mostrar o formulário. Entendeu a lógica? Então, eu estou utilizando aqui a propriedade show para quê? Para mostrar o formulário. Então, eu vou clicar nesse do Excel. A partir desse momento, basta observe que agora ficou uma mãozinha como fosse um hiperlink, Clico sobre a forma e agora chama o formulário. Então, não precisa mais eu fazer todo aquele rodeio para chamar o formulário. Então, voltando aqui, antes de eu sair digitando alguma coisa e buscar informação aqui dentro do List View, é importante que a gente aprenda primeiro a carregar o List View, ou seja, carregar com alguns dados. Então, como é que eu faço isso? Tem mais de uma forma de fazer isso. Visual Basic. Observe que eu vou dar um duplo clique aqui no formulário. Eu posso programar diretamente dentro do evento Initialize, como eu posso programar fora e depois chamar a rotina. Então, é mais ou menos isso que eu vou fazer. Repara. Eu vou programar aqui fora. Para isso eu vou criar uma sub, ou seja, eu vou criar uma rotina. E como é que eu faço aqui? Eu vou dar um nome a ela. Vou dar um Enter. Aí o VBA vai reconhecer, vai acrescentar os parênteses e o end sub. Então, vamos chamar ela, por exemplo, de carregar. Lembrando que eu não posso fazer isso aqui, carregar dados. Ele não aceita palavras compostas. Se eu quiser fazer dessa forma, eu posso, por exemplo, juntar ou eu posso colocar um underline. Repara, eu vou sair do comando e aí ele acrescenta os parênteses, o end sub. Então, carregar underline dados. Então, primeira coisa, eu vou trabalhar aqui com variáveis. Para declarar uma variável no VBA, a gente coloca o DIN.
um nome de variável, eu vou sempre utilizar nomes sugestivos. Então, eu vou chamar essa variável aqui de linha. Eu poderia chamar ela só de A, B, C, D, mas eu vou chamar ela de linha porque é um nome bem mais sugestivo. Se eu não souber classificar a variável, eu posso simplesmente fazer dessa forma aqui, ó, de linha. O próprio VBA vai se encarregar de classificar para mim. Mas eu gosto de classificar porque vai evitar de acumular mais espaço em memória. Como eu tenho poucos dados, eu posso declarar essa variável do tipo integer. Se eu tiver muitos dados, o que quer dizer muitos dados? Se eu tiver mais de 10.000 registros, por exemplo, é interessante que eu declare de tipo long, ó, que vai citar números longos. Então, vamos lá. Ó. A minha variável linha, ela vai servir para quê? Para que eu possa incrementar as linhas da minha planilha dentro do meu objeto. Ou seja, para que eu possa carregar linha por linha de dados dentro do objeto. Então, deixa eu fazer da seguinte forma aqui com você. Ó. Primeira coisa, eu vou utilizar aqui o it. O it, ele quer dizer com. Com o quê? Se eu colocar aqui o nome do objeto, ó, por exemplo, ó, planilha 1. Ao colocar um ponto aqui abaixo, ele vai puxar as propriedades de quem? Do planilha 1. Quem é planilha 1? O planilha 1, antes que você se confunda, eu não estou me referindo a esse planilha 1 aqui. Ó. Por quê? Se eu utilizar esse nome aqui dentro do meu código, vai funcionar? Vai. Só que se alguém vier aqui renomear essa aba da planilha, chama ela de BD, chama ela, por exemplo, de base de dados, o meu código vai parar de funcionar. Então é interessante que eu evite de utilizar esse nome dentro do código. Então esse planilha 1 que eu estou aqui me referindo é esse daqui, ó, Project Explorer. Nesse momento, coincidentemente, ó, ambos têm o mesmo nome, ó. Então esse planilha 1 é esse daqui, ó. Esse outro que está entre parênteses é aquele nome que está ali na aba da planilha. Tanto é que eu posso provar você, ó. Eu posso vir aqui, renomear, ó. Vou chamar ela, por exemplo, de BD. Vou dar um Enter, você vai observar que foi renomeado quem, ó? Que estava entre parênteses, ó. E aqui continua funcionando, ó. Coloquei um ponto, ele continua entendendo que eu estou querendo acessar as propriedades do planilha 1. Então, entendido isso, o que é que eu faço aqui, ó? Se eu comecei com it, eu vou fechá-lo aqui, ó. End with. Eu posso utilizar mais de uma estrutura with, uma dentro da outra, como fosse a função C. Você já deve trabalhar com a função C aninhada, né? Um C dentro de outro e assim sucessivamente. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? A minha variável linha, eu vou falar para ela que ela vai iniciar de 2. Por que de 2? Se repararmos, ó, a minha primeira linha é o cabeçalho. Eu não quero carregar o cabeçalho para dentro do list view porque eu já tenho um cabeçalho. Ó. Então, a minha linha vai iniciar de 2 porque os dados começam a partir da segunda linha. Tá entendendo a lógica? Ó? Observe que é bem simples, ó, programar. Basta você entender aqui um pouquinho. Ó. Então, duplo clique aqui no formulário. Novamente, está aqui o código. E agora o que é que eu faço? Eu posso, novamente, utilizar uma estrutura with dentro do outro aninhada, como eu havia dito. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui utilizar a estrutura do until, ou seja, faça até quando. Faça até quando o quê, ó? Faça até quando na minha cells quer dizer células. Abre aqui o parênteses, ele vai me pedir aqui o row index, ou seja, a posição da linha, e o column index, a posição da coluna. Então, eu vou passar aqui a variável linha, porque eu não sei quantas linhas tem na minha planilha, mas eu sei que ela inicia de 2. E a coluna. Aqui eu posso passar qualquer uma dessas colunas como parâmetro, mas interessante que eu passe sempre a primeira. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma condição. Eu quero que você procure a partir da linha de número 2, da coluna 1, até você achar uma célula vazia. Enquanto você não achar uma célula vazia, eu quero que você percorra linha por linha e pegue essas informações e jogue para dentro do list view. Então é isso que eu estou falando aqui para o meu código. Vou utilizar aqui o loop para fechar essa estrutura do until. Para que eu não venha ficar preso num loop infinito, ou seja, ele não pula de linha, é muito importante eu fazer isso aqui, ó, linha igual a ela própria mais 1. Assim faz com que o meu cursor ele saia da linha 2, vá para a linha 3, depois para a linha 4, até achar uma célula vazia.
Senão ele ficaria preso sempre na linha de número 2. E aí o meu código ficaria travado, o meu formulário não se mexeria. Agora, como é que eu vou fazer para carregar os dados no ListView? Primeira coisa, repare que aqui acima eu vou chamar uma variável de li, vou classificá-la do tipo asObject, então ela é do tipo objeto. Vamos setar aqui essa variável e vou atribuir o que é ela. Como é o nome do meu ListView? Bom, se eu esquecer, eu posso utilizar esse mi, ponto, e conforme eu vou digitando, ele vai auxiliando, ó. Bem aqui eu já encontrei, ó, é o list consulta, o nome que a gente renomeou o objeto na aula passada. Ponto. Vou utilizar aqui a propriedade list itens, ou seja, vou estar aqui listando itens. Ponto add. Então aqui os itens listados eu vou estar adicionando. Abre aqui o parêntese. Vou passar aqui a propriedade test, dois pontos, igual. E agora é bem simples, ó. Eu posso pegar aqui, ó, a minha cells, da minha variável linha, vírgula, da minha coluna número 1 e fecho aqui o parênteses do cells e fecho aqui o parênteses aqui do meu add, ó. Vamos fazer aqui um teste, ó. Vou executar. Aqui por enquanto nada faz, porque a minha rotina ainda não foi chamada, mas duplo clique. Como é que eu faço aqui para testar? Ó? Basta eu pegar aqui, ó, o nome da rotina, ó, carrega dados, copiei. No finalzinho aqui do meu initialize, eu posso aqui abaixo, ó, utilizar a chamada call. Isso é muito importante. Para que eu possa chamar uma rotina, eu utilizo aqui esse call, colo o nome da rotina. Executo e repare, ó, já carregou o que? Já carregou uma coluna. Ó. Bem simples, né? E para carregar a segunda? É um pouquinho diferente, mas veja como é bem fácil. Ó. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou dentro dessa rotina. Ela está próxima a mim, ela está bem aqui acima. Mas vamos supor que ela tivesse em outro módulo, ou até mesmo, vamos supor que tivesse bastante código, eu demoraria muito para ficar procurando. Basta eu selecionar, clico no botão direito e vou em definição. Vai me mostrar aqui a rotina, ó, carrega dados. Agora, para que possamos preencher a coluna número 2 e assim sucessivamente, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou passar aqui essa variável li, ponto, list sub itens, que é uma propriedade do ListView, ponto, vou passar aqui a propriedade add e vou passar aqui a propriedade test, dois pontos igual, e o restante é o mesmo comando aqui de cima, ó. Ponto cells, abra parênteses, vou passar aqui a variável linha, vírgula, com o número 2 e fecho o parênteses. Se isso daqui funcionar, a gente replica para as demais colunas. Ó. Vamos fazer aqui o teste. Ó. Vou executar. E repara, ó, já aparece aqui, ó, a coluna de número 2. Ó. Repara, ó, aqui apareceu o ID, que está aparecendo essa informação, e o local está aparecendo essa outra informação. Aqui não está com cabeçalho, porque aqui na minha base de dados ainda faltou incluir uma coluna. Mas você viu que já está carregando aqui os dados. Ó. Vou só acrescentar mais uma coluna, porque o interessante é que eu tenho um ID aqui. Ó. Ou seja, aquela informação que não se repete, a identidade do registro. Então, isso aqui é muito importante, ó, ter o ID. Até porque se eu precisar editar essa informação, atualizar, excluir, é muito importante que eu tenha uma informação que não se repita. Então, vamos novamente, ó. Repare que já aparece lá o ID, agora sim, ó, o local, e agora para aparecer o código, o modelo e assim sucessivamente, você entendeu, né? Quantas colunas eu tenho? Aqui está dizendo que eu tenho 8 colunas. Então, se eu tenho 8 colunas, basta eu fazer o quê? Eu vou, obviamente, copiar esse código aqui mais 6 vezes, ó. Repara. Deixa eu só colar aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a 8ª vez. Seleciono essa estrutura. Eu posso aqui, ó, através dessas propriedades aqui, ó, como eu posso aqui, ó, recuar e eu posso retornar o recuo. Ó. Avancei. Então aqui eu estou editando o código, ó. E aqui é bem simples, ó. Se você repara, ó, a coluna 1,
coluna 2, aqui eu quero a coluna número 3, coluna número 4, coluna 5, 6, 7, e aqui vai ser a nossa 8ª coluna. Então vamos executar, e já aparece aqui, ó, as 8 colunas. Deixa eu ver se está faltando alguma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª não apareceu ainda, nem a 8ª. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui, ó. Duplo clique aqui no formulário. Deixa eu localizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu verificar aqui o meu cabeçalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, deixa eu só ver o que é que eu fiz aqui a mais. Está faltando acrescentar mais uma colunazinha no meu cabeçalho. E D, local, código, modelo, combinação, o código de barras. Aí ali tem, depois do código de barras, aí tem a observação e o status. Então vamos acrescentar mais uma coluna aqui, ó. Posso copiar esse comando. Colei. Aqui eu vou chamar a observação. Observação. E depois vem o setor. Ali eu estou chamando de status. Deixa eu até corrigir aqui, ó. Setor. Só para ficar condizente lá com o cabeçalho também do Lei Civil, para a gente não se atrapalhar. Ó. Agora sim, ó. Agora está funcionando perfeitamente, ó. Repare, ó. Aqui está em branco porque não tem informação alguma nessa coluna. Então, se eu digitar alguma coisa aqui, ó, ainda não filtra, né? Então ainda não filtra no Lei Civil. Então para fazer isso é bem simples, ó. Então, podemos aproveitar essa rotina que criamos agora há pouco para carregar o Lei Civil. Por exemplo, duplo clique aqui no formulário, onde tem aqui, ó, carregar dados. Localizei ela. Então eu posso aproveitar essa rotina, criar aqui uma condição antes de carregar os dados e depois pegar essa rotina aqui, vir aqui dentro da text box e fazer novamente a chamada, ó. Eu posso fazer dessa forma, só que eu vou fazer aqui, vejamos, eu vou fazer aqui separadamente, por questão de dados também, certo? Então vou apagar isso aqui. Observe que eu nem renomei a text box, é importante que a gente renomeie. Então vamos por partes, ó. Com a text box selecionada, propriedades, vamos aqui renomeá-la. TXT consulta. Dei um enter. A partir desse momento, o VBA entende que isso aqui se chama TXT consulta. O que eu vou fazer aqui, ó? Duplo clique no formulário. Aqui a rotina que criamos agora há pouco. Ao invés de eu copiar o nome da rotina e personalizar essa rotina, eu vou deixar essa rotina apenas para o carregamento, sem fazer filtros. Então eu vou copiar isso daqui, copiei. Agora vou aqui dentro dessa text box, eu aqui estou dentro do evento change, ou seja, conforme eu digite alguma coisa, ele já faz, ele já dispara, ele já tenta fazer ação. Então vamos aqui na prática para você entender, ó. Colei todo o comando. O que eu faria de diferente, ó? Antes de eu carregar os dados, primeiro eu vou criar uma condição. E que condição será essa? Ó? If. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou passar a minha cells da minha linha. Aqui é importante, obviamente, eu digitar o número da coluna na qual eu quero estar buscando a informação. Vamos supor que eu quero buscar pelo código. Ele está na coluna C. Se você contar, aqui, ó, a coluna A é a coluna 1, a coluna B é a 2 e a coluna C é a terceira. Então eu vou passar aqui o número 3, que eu quero pesquisar na terceira coluna. E aí eu posso fazer mais de uma forma de busca. Aqui eu quero buscar exatamente o que eu estou digitando. Então eu vou colocar aqui o sinal de igual. Igual aqui, igual, como é o nome do meu objeto, txt consulta. E eu vou utilizar aqui a propriedade text, só para garantir. E vou utilizar aqui o T. Ou seja, o que é que eu estou dizendo para o meu código? Eu quero que você busque na minha cells, a partir da minha linha de número 2, da minha terceira coluna, o que for igual ao que eu digitar nesse objeto. É isso que eu estou falando para o código. Para eu fechar esse if, eu tenho que colocar aqui um end if. Eu vou colocar aqui acima desse linha igual a linha, ó, end if. Vamos só fazer uma indentação, ó. Deixa eu pegar isso aqui, vou dar um tab.
Só para ficar mais fácil aqui a leitura do código. E pronto. Vamos executar. Vamos ver se vai funcionar. Ó. Eu vou estar aqui, por exemplo, ó, o 12, 13, 123,91. Então, 123,91. Observe aqui, ó, que ele carregou um dado a mais e aparentemente nem fez o filtro. Vou apagar de novo, ó. 123,92. Observe que aparentemente ele não está filtrando e está carregando um dado a mais, ó. 92 agora está repetido. Então, por que isso acontece, ó? Duplo clique aqui nessa text box. Vamos entender uma coisa. Essa estrutura aqui, o que ela faz? Ela está preenchendo o list view. Só que o list view, de certa forma, ele já está preenchido. O que isso quer dizer? Se eu não limpar o preenchimento anterior, ele vai acumular com o preenchimento posterior. Ou seja, se eu estou buscando uma informação e eu não estou limpando a informação anterior, ele vai acumular informações. Então, quando você observou lá, onde eu digitei um código, ele aparentemente retornou, mas continuou com os códigos anteriores, ele estava acumulando. Então, primeira coisa que eu faço, eu vou pegar aqui o meu list view, para ganhar tempo, deixa eu copiar isso aqui, vou colar aqui, e vou utilizar aqui a propriedade listItens.clean. Então, primeiramente eu limpo, e depois eu trago as informações para dentro dele, ó. Clean quer dizer limpar, limpar itens do list view, que aí se chama LST consulta. Então vamos lá mais uma vez, ó. Observe, ó, digitei um, já até sumiu tudo. Por quê? Ele só traz foi igual que eu estou digitando, ó. Eu quero o 12.1391. Aqui eu já vi que está funcionando o código, ó. 123.91 e retornou, ó. Se eu apagar um dígito, se eu apagar apenas um dígito, você vai observar que ele já não traz mais nada, porque só traz se for igual que eu estou buscando. Ah, mas eu gostaria de pesquisar por parte do que eu digitei. Como é que eu faço? Muito simples, ó. Eu vou deixar aqui comentado por questão didática e a gente vai copiar esse comando aqui abaixo e a gente vai fazer um ajuste, ó. Como é que eu pesquiso por parte, ó? INSTR, abro parênteses. Observe que ele não me auxiliou porque eu digitei alguma coisa errada. INSTR. Agora sim, ó. Tinha esquecido de digitar o R, ó. Start, ou seja, a partir de qual caractere? Eu quero procurar a partir do primeiro caractere. Vírgula. Eu quero procurar aonde? Eu quero procurar aqui, ó. Ao inverter esse sinal de igualdade, essa instrução não precisa, ela me pede aqui, ó. Ela pede para colocar uma vírgula para que eu avance para o próximo parâmetro, ó. Eu quero procurar aqui. Agora eu fecho o parêntese. E a condição qual é? A condição que qualquer caractere que seja maior do que 0, eu quero que você retorne. Ou seja, se eu digitar um caractere que contenha no que tem na minha base de dados, ele passa a ser maior que 0. Ou seja, ele vai retornar os dados. A condição é só essa, ó. Vou executar. Observe, ó. 123. Observe que agora parece que não está funcionando, mas está. Por quê? Todos os produtos têm 123, ó. Agora, conforme eu for digitando algo que não tem no outro, obviamente ele vai deixando de retornar. 9. Observe que já fez algum filtro, ó. Por quê, ó? O 123.89, ele não é condizente com os demais. Se eu botar 1, agora vai trazer exatamente só o que eu digitei. A Gladys, mas eu não vi muita diferença. Observe agora na prática. Eu vou digitar apenas o final, ó. 9.2. Ele buscou, ó. Ele não espera mais eu digitar tudo igual, ou ele não espera eu digitar apenas o início. Se eu digitar parte do código, ele já retorna, ó. Se eu digitar aqui só o 1, ele vai retornar tudo, porque todos têm o número 1, ó. Agora, se eu digitar aqui o 9 na frente do 1, ó, só vai retornar aquele que tem a coincidência, ó. Repara. E vamos só fazer com que essa informação aqui bata com o que está aqui dentro, ó. Aqui retorne a quantidade de registros listados, é bem simples, ó. Duplo clique aqui. Eu não lembro o nome daquela lei. Vamos só recapitular. Vou selecioná-la. Propriedades. Ela se chama Label 2. Então vamos renomear aqui, ó. LBL Registro. Dá um nome mais intuitivo, né? Chama ela LBL Registro ou Registros. Deixa no plural. Vou aproveitar e copiar o nome dela. Duplo clique
aqui. E eu posso fazer o seguinte, ó, aqui abaixo eu posso passar ela. A label ela não tem a propriedade text, ó. Então a gente vai utilizar a propriedade object. E aqui eu posso passar o nome do meu list view, ó, lst consulta.listitens.count, ou seja, a contagem dos itens listados. Ó. Observe aqui, ó. Aqui não está trazendo a quantidade de itens porque eu também tenho que fazer esse ajuste no carregamento. Mas conforme eu vou digitando, ó, repare que ela traz aqui, ó, 4. Se eu estar aqui 91, vai trazer apenas 1, ou seja, ele contou quantos itens tem aqui dentro. Para finalizarmos, ó, vamos colocar um texto mais intuitivo, ao invés de trazer apenas o número exato, vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui um texto, ó, registro ou registros localizado ou localizados. Vou dar um espaçamento para não aglutinar toda a informação com a contagem. Vou dar esse espaçamento aqui e vou concatenar com a contagem dos itens listados. Ó. E vou executar. Como eu disse, aqui eu ainda tenho que ajustar para o carregamento, mas para a consulta ele já está funcionando. Ó. Repara, ó. Existe localizado 4. Só para ficar melhor, ao invés de eu colocar fora, vou fazer o seguinte, ó. Vamos primeiro contar. Deixa eu recortar aqui. Primeiro eu vou contar. E aí depois eu aglutino com o texto. Então aqui eu vou apagar esse espaçamento aqui e vou acrescentar aqui. E deixa eu aproveitar e copiar ele, esse comando. E aqui no carregar dados, ó, quando eu carrego o meu list view, ele também não está contando ainda. Então eu vou colar aqui, ó. E repara, ó, tá aqui, ó, 4 registros localizados. Ó. E agora eu vou estando, ó, 123, 9, 1, vai trazer lá um registro localizado. Se eu apagar, ele traz todos os registros. Dentro desse meu código, a gente ainda pode melhorar, porque a gente ainda pode enxugar um pouquinho o código, né? Se você reparar, ó, aqui eu digitei o nome do list view, aqui eu também digitei, ó, aqui também eu digitei. Eu poderia ter utilizado uma estrutura with aninhada dentro da outra, só que aí a gente vai ter que mexer um pouquinho aqui no código. Mas a gente pode fazer isso mais para o próximo vídeo. Mas eu espero que você possa ter gostado. Se você gostou, é muito importante a sua opinião para mim. Eu perguntei no vídeo passado se você preferia list view ou list box. E infelizmente ninguém comentou a respeito. Então é importante para mim saber se você já tem familiaridade com list view, se você só usa list box nos seus projetos. A sua opinião é importante, então comenta aqui para mim. List view ou list box. Ou para você, se tanto faz. Então, se inscreva em nosso canal, caso ele não seja inscrito, deixe o seu gostei, comente aqui para mim, eu quero saber a sua opinião e não perca esse vídeo.